Começa agora o Rede TV News, com Boris Casoy e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, recorre da decisão que concedeu liberdade ao ex-ministro José Dirceu. Ela alega que há contradição na decisão do Supremo. E veja também. Morre aos 96 anos o jurista Hélio Bicudo. Fundador do PT, Bicudo também foi um dos autores do pedido de impeachment de Dilma Rousseff. Governo lança campanha nacional de vacinação contra a pólio e o sarampo. Mais de 11 milhões de crianças devem ser imunizadas. Presa quadrilha especializada em roubo de carga. Os criminosos atuavam nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Aqui na Califórnia, incêndios florestais já mataram pelo menos 8 pessoas. O fogo também já destruiu mais de 1.000 casas e prédios comerciais. As principais notícias do Brasil e do mundo, agora no Rede TV News. A Procuradora-Geral da República recorreu da decisão do Supremo Tribunal Federal que tirou o ex-ministro José Dirceu da prisão. Raquel Dodge diz que houve desrespeito às instâncias da Justiça. O petista está livre desde o fim de junho, quando a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que ele poderia aguardar o julgamento dos recursos contra a condenação em liberdade. Na época, os ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski entenderam que a pena de José Dirceu ainda pode ser revista, por isso ele poderia ser prejudicado caso continuasse preso. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, não concordou e recorreu. Segundo ela, a decisão desrespeitou as instâncias da Justiça, extrapolou o pedido da defesa e surpreendeu o Ministério Público, que não foi ouvido antes do requerimento ser pautado. A procuradora afirmou que negar a participação do Ministério Público é uma forma de impedir que a sociedade tenha voz e possa influenciar no processo decisório da Justiça. Raquel Dodge ainda ressaltou que as consequências de uma decisão tomada desrespeitando ritos, regras e normas são graves e que o sentimento de insegurança causado é o oposto do que o sistema de justiça deve garantir. O recurso da Procuradora-Geral da República segue para a segunda turma do STF. Até que haja decisão contrária, José Dirceu continua solto, mesmo tendo sido condenado em segunda instância no âmbito da Lava Jato por participação no esquema de desvio de dinheiro da Petrobras. A pena dele é de 30 anos e 9 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Longe de discutir firulas jurídicas, o que causa estupor ao cidadão e à cidadã é que determinadas pessoas, não só o ministro José Dirceu, que comprovadamente assaltaram os cofres públicos, estejam soltos ou confinados em suas confortáveis mansões ou fazendas adquiridas não se sabe como. Enquanto isso, aquele jovem que bateu uma carteira ou furtou uma galinha passa um bom tempo de sua vida nas melhores escolas do crime, que são as masmorras brasileiras. Isso é uma vergonha. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu hoje ao Supremo Tribunal Federal que rejeite o recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Lula. Os advogados do petista recorreram contra a decisão do ministro Edson Fachin, que rejeitou suspender a pena de prisão. Dodge criticou Lula ao dizer que o ex-presidente demonstrou desprezo aos ideais republicanos que prometeu cumprir como chefe de Estado e frustrou as expectativas de milhões de brasileiros ao usar o cargo para obter vantagem financeira. A Procuradora-Geral defendeu a condenação de 12 anos e 1 mês de prisão dada ao petista pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Bastidores de notícias colhidos pelo competente Raimundo Costa, do Valor Econômico, dão conta de que a tendência dos tribunais é manter mesmo a proibição de Lula fazer campanha e gravar programas eleitorais na prisão. E que o ex-presidente
mas uma tendência, só será liberado em 2019. Outra coisa, a pesquisa da corretora XP dá um alento aos tucanos. Alckmin, segundo a pesquisa, avançou e entrou na casa dos 2 dígitos. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, garantiu que o governo irá manter o desconto de 46 centavos no preço do diesel. Nesta terça-feira, vence o prazo de um dos subsídios que garantia a maior parte do desconto. Um novo decreto para assegurar a diferença deverá ser publicado em breve. Nós vamos ter, nesses 60 dias, a variação que teve, tomar o preço que estava em vigor lá no início de junho, quando nós começamos a cuidar desse processo, e deduzir os 46, teremos um novo preço. Os 46 serão mantidos até 31 de dezembro. Em outras palavras, o subsídio que o governo garantiu aos caminhoneiros vai vigorar até 31 de dezembro de 2018. Nós já fizemos a nossa parte para que os 46 fossem a menor no preço que compra o dono do posto de gasolina, no caso o dono do posto de óleo diesel. Ele recebe com 46 centavos a menos, ele tem que repassar esses 46 centavos para o caminhoneiro. Não é o doutor Padilha que está pagando, é você, contribuinte brasileiro. Essa tabela demente é de uma estupidez cristalina. Não tem pé nem cabeça. O governo negociou muito mal quando se viu acuado pela paralisação dos caminhoneiros e aceitou trilhar uma estrada exatamente ao contrário do que manda a boa economia, que é o não tabelamento. Esse erro distorce os preços em diversos setores da economia e até agora no custo do pãozinho. O Ministério da Saúde lançou hoje a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e o sarampo. Mais de 11 milhões de crianças devem ser imunizadas. A campanha começa na próxima segunda-feira, dia 6, e vai até o dia 31 de agosto. Basta procurar um posto de saúde. O foco são as crianças de 1 a 5 anos de idade. A meta do Ministério da Saúde é que pelo menos 95% desse público seja imunizado. Mesmo aquelas que já foram vacinadas, os pais deverão levá-las para tomar uma vacina novamente. Por isso chamamos de maneira indiscriminada, porque o que nós queremos é reforçar. O que nós queremos é proteger. O dia D da vacinação vai ser num sábado, 18 de agosto. A escolha da data é para facilitar a vida dos pais que não podem levar os filhos para vacinar durante a semana. 36 mil postos estarão abertos em todo o Brasil. À medida que os pais começam a relaxar, não levar os seus filhos para vacinar, rapidamente as doenças voltam a circular no nosso país. Só neste ano foram registrados 822 casos de sarampo no Brasil. 2 estados enfrentam surto da doença. Amazonas, com 519 casos, e Roraima, com 272. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pará, Rondônia e São Paulo têm casos isolados. Em Manaus, foram confirmados 43 novos casos da doença em uma semana. A capital amazonense concentra 63% dos casos no país. A culpa não é de quem entrou no país. A culpa é nossa de estar com cobertura baixa. Se o Brasil, se a nossa população tivesse adequadamente vacinada, não havia sarampo que causasse surto, a entrada de imigrantes que causasse surto no nosso país. Em Roraima, a maior parte dos contaminados, quase 200, é venezuelana. A gente tem casos em brasileiros também, mas proporcionalmente o número em venezuelanos é muito maior. É um dever da população, ela deve ir até a unidade de saúde procurar a vacinação. Não vá atrás de bobagens e mentiras que navegam especialmente na internet. A vacina é necessária e protege contra doenças como a polio e o sarampo. Polio paralisa, pode matar, e o sarampo também pode matar. Já matou um monte de gente no Brasil. Não se torne um assassino ou uma assassina brincando com a vida de suas crianças. Não vá em conversa de comadre. A vacinação é o que a ciência recomenda. O resto é conversa mole para boi dormir.
Na tentativa de reaquecer o setor da construção civil, que tem fechado postos de trabalho, o governo elevou para R$ 1,5 milhão o valor para a compra de imóveis em todo o país com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Até então, o limite era de R$ 950 mil. No ano passado, a medida já havia sido adotada temporariamente. O Conselho Monetário Nacional também flexibilizou a forma com que os bancos devem utilizar os recursos da poupança no crédito imobiliário e permitiu que as instituições usem parte desses recursos para financiar imóveis fora do sistema financeiro de habitação. A taxa de desemprego no Brasil recuou para 12,4% no segundo trimestre do ano, encerrado em junho. Mesmo com a terceira queda mensal consecutiva, 13 milhões de pessoas estão desempregadas no país. De acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, continuam sendo divulgados hoje pelo IBGE. O total de brasileiros que nem trabalham e nem procuram vagas atingiu 65,6 milhões, o maior já registrado. Não adianta o governo exibir números positivos e trombetear seus êxitos, alguns até verdadeiros, enquanto o desemprego não cair sensivelmente, ressuscitando pelo menos as esperanças da grande massa de brasileiros desempregados. Emprego é o problema real. Sua falta é o sofrimento, a humilhação e a desesperança. Não há lógica político-eleitoral nem marqueteiro que cure isso. Fica difícil pedir paciência quando falta tudo. A grande responsabilidade do próximo presidente é, em última instância, fazer a economia voltar a crescer. E isso não se faz com discurso. Até agora, candidatos e pré-candidatos afirmaram que o farão, mas não disseram como. A tragédia do prédio no Paissandu, em São Paulo, completou 3 meses. Hoje, a Prefeitura divulgou um raio-x das ocupações irregulares na cidade. 3 prédios que estavam em situação de risco foram interditados. O objetivo da operação de vistoria, organizada pela Secretaria de Habitação, é evitar que se repita casos como o do edifício Wilton Paes de Almeida, no centro da cidade. No dia 1º de maio, o prédio ocupado irregularmente pegou fogo, desabou e deixou 9 mortos. Um relatório foi divulgado com um balanço dessa operação e mostra uma situação preocupante aqui na capital. Aproximadamente 11 mil pessoas ocupam de maneira irregular esses locais que foram visitados pela força-tarefa da Prefeitura. A comissão constatou que em 65% das ocupações, as rotas de fuga em caso de incêndio estavam obstruídas. 7 de cada 10 não têm brigada de incêndio organizada. Em 82% dos edifícios, a rede de hidrante é inexistente ou está danificada. Em 88% dos imóveis, a rede elétrica está irregular. 75 imóveis foram mapeados entre galpões, prédios e casas. Na região central, Zona Oeste e Zona Leste, 51 estão ocupados. 35 são de propriedade privada e o restante pertence ao poder público. Esses 16, todos eles têm projeto, tem alguns já com financiamento garantido, outros aguardando liberação de recursos, ou seja, tem destinação para aqueles edifícios. Eles serão requalificados e destinados novamente à moradia. 3 prédios em situação de risco foram interditados. Um deles já foi desocupado e as famílias estão recebendo auxílio aluguel. Os outros 2 serão esvaziados nos próximos dias. À medida que você oferece um auxílio aluguel, o primeiro mês é R$ 1.200 e o restante dos meses, que é por um ano, R$ 400. E depois? Ele é viável naquele momento. Terminou aquele ano, eu preciso ter uma alternativa definitiva para aquelas famílias. Morreu hoje, aos 96 anos, em São Paulo, o jurista e político Hélio Bicudo. Fundador do PT, Bicudo foi um dos autores do pedido de impeachment de Dilma Rousseff. Hélio Bicudo tinha problemas cardíacos.
O advogado e amigo da família, Tiago Nunes, disse que após a morte da esposa dele em março desse ano, o estado de saúde do jurista piorou e há uma semana chegou a ser internado. O político morreu na manhã de hoje, na casa onde morava na zona oeste de São Paulo. Um dos 7 filhos estava com ele. Ele agora fez 96 no dia 5 de julho, estivemos juntos, ele se lembrou bastante da mamãe, mas já se sentia que ele já não estava tão bem e tão seguro, né? E logo em seguida, 3, 4 dias depois, ele teve o que a gente imagina que tenha sido um AVC, ele ficou no hospital até sexta-feira. E como ele sempre tinha manifestado o desejo de falecer em casa, a gente tirou ele do hospital para que ele viesse para casa. A história de um dos juristas mais famosos do país começou aqui, na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, quando ele ingressou para a turma de 1942. Hélio Bicudo também foi um dos mais importantes ativistas pelos direitos humanos no Brasil durante a época da ditadura militar. Foi como promotor público de São Paulo que o jurista combateu o chamado Esquadrão da Morte, grupo militar que torturava e assassinava civis e presos políticos. Bicudo foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores em 1980. Fez parte da gestão da então prefeita de São Paulo, Luísa Erundina, como secretário de Negócios Jurídicos. Nos anos 90, foi deputado federal eleito com quase 100 mil votos. E de 2001 a 2004, foi vice-prefeito de Marta Suplicy. Em setembro de 2005, após o escândalo do Mensalão, Hélio Bicudo deixou o PT juntamente com Plínio Arruda Sampaio, Ivan Valente e Chico Alencar, um rompimento histórico. De lá para cá se tornou um dos maiores críticos do PT e foi um dos autores do pedido de abertura do processo de impeachment da então presidente Dilma Rousseff em 2015, juntamente com o jurista Miguel Reale Júnior e a advogada Janaína Pascoal. Sem dúvida, fico muito feliz ao perceber que a iniciativa de 3 cidadãos haja chegado a bom termo, levando ao efeito a vontade de milhões de brasileiros indignados com a corrupção e a incompetência de Dilma, Lula e PT. A morte de Hélio Bicudo foi comentada por políticos e amigos nas redes sociais. O presidente Michel Temer disse que ele foi um homem notável. A senadora Marta Suplicy, do MDB, afirma que foi uma perda de um brasileiro democrata e grande defensor dos direitos humanos. Já a jurista Janaína Pascoal agradeceu ao que chamou de herói brasileiro. O corpo de Hélio Bicudo será cremado amanhã, em São Paulo. O Brasil perde uma figura ímpar. Hélio Bicudo era um ser ético de princípios inabaláveis. Registrou passagens exemplares no Ministério Público e na política. Teve a coragem e a competência de enfrentar o chamado Esquadrão da Morte, um grupo assassino formado por policiais, não por militares, mas por policiais sob as vistas tolerantes de autoridades. E teve a dignidade de renunciar ao poder quando a ética e a honestidade eram feridas ou quando elas demandavam que ele abrisse mão do poder. Descanse em paz, Hélio Bicudo. Executivos das 3 maiores distribuidoras de combustíveis do país foram presos no Paraná por suspeita de manipular preços. A polícia cumpriu 20 mandados judiciais, sendo 8 de prisão temporária. Os detidos são suspeitos de integrarem uma quadrilha que controlava de forma indevida e criminosa o preço final do litro do combustível nas bombas dos postos de gasolina de Curitiba, prejudicando a livre concorrência. As buscas foram feitas nas casas dos suspeitos e nas sedes das empresas. Foram presos 3 assessores comerciais da BR Distribuidora, 2 funcionários de uma distribuidora Ipiranga e um gerente e 2 assessores comerciais de uma licenciada da Shell. Os presos responderão pelos crimes de organização criminosa e abuso de poder econômico. Se condenados, podem pegar penas de prisão que variam de 2 a 13 anos.
Em outras palavras, acusação por formação de cartel. Em nota, a Petrobras Distribuidora disse que pauta sua atuação pelas melhores práticas comerciais e respeito ao consumidor, exigindo o mesmo comportamento de seus parceiros. A Raízen, empresa licenciada da marca Shell, disse que acompanha o caso e está à disposição das autoridades para esclarecimentos. A defesa da Ipiranga declarou que está se inteirando dos fatos e que só depois irá se manifestar. A onda de ataques a ônibus e prédios públicos do Ceará chega ao 5º dia. Nesta madrugada, 2 delegacias foram atacadas. Este vídeo, gravado pelos criminosos, mostra o momento dos disparos contra uma delegacia na periferia de Fortaleza. Os policiais civis que estavam dentro da delegacia não se feriram. Esta outra delegacia em Maracanaú, na região metropolitana, também foi alvo dos ataques. Os carros que estavam no pátio foram incendiados durante a madrugada. A onda de violência mudou a rotina de alguns órgãos públicos. Esta Secretaria Municipal de Fortaleza, que já havia sido atacada, amanheceu com uma barricada de sacos de areia na entrada principal. Desde sexta-feira, pelo menos 15 prédios públicos e 16 ônibus foram alvos de ataques criminosos. As ações seriam uma retaliação pelas mortes de 3 integrantes de uma facção criminosa no interior do Ceará, em confronto com a polícia. 3 suspeitos já haviam sido presos por atos de vandalismo. Hoje, a polícia anunciou a prisão de outras 5 pessoas que também teriam envolvimento nos ataques. Com elas, foi apreendida uma arma de fogo, além de munição, drogas e gasolina. Quem insistir em praticar crimes vai ser investigado e vai ser preso, vai ser levado à justiça. Esse é o recado que a polícia aqui do estado do Ceará tem dado. O crime organizado cresce de maneira geométrica sob as vistas antes omissas e agora também acovardadas das autoridades. O pior é que essas barbaridades são ordenadas a partir dos presídios que são dominados pelos PCCs da vida. Está na hora da sociedade tomar uma série de medidas para coibir esse tipo de atitude de retaliação, emudecer os celulares dessa gente e monitorar dia e noite esses bandidos, inclusive acabando com os contatos a sós com os advogados. A Polícia Federal prendeu 5 pessoas suspeitas de desviar 5 milhões de reais da Prefeitura de Jales, no interior de São Paulo. Foram 13 mandados de busca e apreensão. Entre os presos estão a secretária de Saúde da cidade, Maria Aparecida Moreira, e a diretora financeira da Administração Municipal, Érica Cristina Carpe Oliveira. Na casa de Érica, a Polícia Federal apreendeu vários cheques em branco assinados pela secretária da Saúde. Um mutirão de cirurgia plástica no Rio de Janeiro beneficiou mais de 200 pessoas que precisavam passar por algum procedimento, mas não tinham condições financeiras. Em 2014, Dona Maria teve que retirar as 2 mamas devido a um câncer. Durante 1 ano e meio, fez radioterapia e quimioterapia. Em 2016, entrou na fila para a cirurgia de reconstrução mamária. Hoje, finalmente vai realizar a sonhada operação. Eu sabia que ia acontecer, mas, tipo assim, eu pensei que era lá para o final do ano ou até o ano que vem. E, de repente, manda comparecer e me dá a notícia. Já vai sair, a prótese chegou. Eu falei, meu Deus do céu, fiquei muito contente. Ela e mais 209 pessoas foram selecionadas no mutirão de cirurgia plástica no Rio de Janeiro, realizado por representantes da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. 150 médicos participam em 20 hospitais de todo o estado,
atendendo a população carente, que necessita de diferentes procedimentos. Esse é um paciente que geralmente tem uma situação de alguma deficiência do ponto de vista de cirurgia reparadora, um trauma, uma sequela de queimadura, uma paciente que sofreu uma mastectomia ou tem alguma alteração congênita que tem alguma dificuldade de relação social. Desde que o primeiro mutirão começou há 9 anos, mais de 5.000 pessoas já foram beneficiadas de norte a sul do Brasil. Um projeto que, além de diminuir a fila do Sistema Único de Saúde, ajuda a melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Pessoas como a Cleide, que teve câncer de mama e após o tratamento precisou lidar com problemas de autoestima. A autoestima da gente realmente melhora bastante, porque você sem uma mama, você realmente fica muito triste, não pode botar um biquíni, vai pra praia. Tem como. Mas fica o alerta para a importância de procurar profissionais credenciados. A gente considera de suma importância uma adequada conversa, uma relação médico-paciente entre o paciente e seu médico, em que ele possa esclarecer todas as dúvidas, todas as expectativas e entender quais são as possíveis complicações e os possíveis resultados referentes ao procedimento escolhido. Que bom! Em São Paulo, houve um tempo em que o Instituto da Visão da Unifesp, então dirigido pelo professor Rubens Belfort, promovia mutirões de operações de catarata, beneficiando milhares de pessoas. Esse é um tipo de ação que deveria ser mais frequente, mobilizando médicos e pessoal de hospitais. Um pouco de doação humanitária não fará mal a ninguém. A Itália pode ter violado o direito internacional. O país será investigado pela ONU por interceptar 108 imigrantes num barco e devolvê-los à Líbia. As informações com o correspondente da Rede TV na Europa, Peterson Isidoro. Estas imagens feitas por uma agência de notícias italiana, divulgadas nesta terça-feira, mostram o momento em que o navio da Guarda Costeira intercepta um barco inflável com 108 refugiados no mar Mediterrâneo. Vários jornais e sites da Itália repercutiram a manobra do governo italiano, que ao invés de resgatar os imigrantes, os levou de volta para Trípoli, na Líbia. A operação teria sido em conjunto com a Marinha Líbia. O fundador da ONG espanhola Braços Abertos, Oscar Campos, denunciou no Twitter que os imigrantes estavam em águas internacionais e que eles foram deportados para a Líbia, um país que não respeita os direitos humanos, sem terem chance de asilo ou refúgio. O ministro do Interior italiano usou a mesma rede social para rebater a declaração do ativista. Matteo Salvini afirmou que a Guarda Costeira não participou nem coordenou a operação. Segundo a ONG Braços Abertos, os imigrantes, entre eles crianças e mulheres grávidas, por enquanto estão bem. Mas a entidade diz que a decisão de levar esse grupo resgatado no mar Mediterrâneo de volta à Líbia, país em processo de reconstrução, foi uma violação do direito internacional. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados disse que vai investigar. E a atitude italiana também entra em choque com determinações da União Europeia. Na semana passada, em Bruxelas, a porta-voz da Comissão Europeia disse que os Estados-membros devem abrir suas fronteiras para receber os imigrantes que fogem de guerras e da fome. Acertamos especificamente com os Estados-membros que abrissem seus portos para permitir o desembarque em seu território. Em meio à polêmica, o primeiro-ministro italiano, em visita aos Estados Unidos, foi elogiado pelo presidente norte-americano justamente por sua política migratória. Eu concordo muito com o que você está fazendo em relação à migração, a imigração ilegal e até a imigração legal. Giuseppe Conte agradeceu e disse que vai continuar a apertar o cerco nas fronteiras. Peterson Isidoro, de Portugal, para o Rede TV News. Bom, vamos voltar a falar de política agora com o nosso comentarista Reinaldo Azevedo. Reinaldo, ali, pronto. Reinaldo, o ministro Luiz Fux, que é ministro do STF, também presidente do Tribunal Superior Eleitoral, falou num evento, numa palestra hoje, e repetiu um pouco do que ele já havia falado antes. Ele disse que um candidato inelegível, sem fazer referência a Lula, mas a gente já sabe de quem se trata, não deveria forçar um registro para se tornar um candidato sub júdice, né? Essa palavra, bonito esse termo.
Afinal de contas, o que isso significa e o que você acha dessa declaração? Boa noite, Amanda. Boa noite, Boris. Eu acho que o Luiz Fux deveria ficar calado. Não é? Como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, então vamos ver todas as impropriedades que há aí. E eu acho curioso que quando eu aponto essas coisas, as pessoas dizem, o Reinaldo virou petista, que é uma bobajada infernal. Em primeiro lugar, Amanda, primeiríssimo lugar, a Justiça Eleitoral não age de ofício. Ela só age quando provocada. Ela não só não age de ofício, como ela não deve falar de ofício também. Do que é que ele está falando? De quem ele está falando? Claro, ele está falando do Lula, nós sabemos. Eu tenho um gato em casa, o Miguelinho, que é uma graça. Depois te mando um vídeo dele, Amanda. Ontem chegou o eletricista em casa, ele se escondeu debaixo da coberta. O Miguelinho escondido debaixo da coberta, eu sei que é o Miguelinho, porque às vezes o rabo fica de fora. É o chamado gato escondido com o rabo de fora. É do Lula que o ministro está falando? Então fale. Ministro do Supremo e presidente atual do Tribunal Superior Eleitoral não bate na cangalha para o burro entender. Não tem que mandar recado. Então ele diga o seu Lula que não se inscreva. Só que para isso, necessário seria que a inscrição do Lula fosse proibida. Aí eu pergunto, é proibida a inscrição do Lula? Resposta, não. Não é. Até porque a própria lei da ficha limpa permite que alguém tornado inelegível recorra para começo de conversa. Segundo, que enquanto a inelegibilidade do Lula não for declarada pela Justiça Eleitoral, ele é elegível, embora nós saibamos que potencialmente inelegível, porque condenado pela lei da ficha limpa. E a lei da ficha limpa não deixa ambiguidade. Um condenado em segunda instância está inelegível. Então, o que deve fazer o ministro Luiz Fux? Primeiro, parar de causar. Ficar dando entrevistas ao Léo falando sobre o nada, já que o registro nem foi feito. Quando o registro for feito, e tem até 15 de agosto para isso, então aí a Procuradora-Geral da República, a senhora Raquel Dodge, vai fazer uma consulta ao TSE e o TSE dirá o óbvio, o Lula é inelegível e pronto. O que não faz sentido é um ministro do Supremo ficar falando assim sobre o nada, mas mandando um recado com o endereço certo. Isso não é bom. O judiciário brasileiro anda muito desabrido. As pessoas falam pelos cotovelos, é o judiciário, é o Ministério Público. Voltarei à frase, preciso voltar para a caixinha da Constituição, preciso voltar para a caixinha da lei. O que é forçar a mão para depois ser um candidato subjúdice? O subjúdice é problema seu, meu senhor, quando for. Tome a decisão. Agora, eu entendo, talvez o ministro Fux não queira, é o seguinte, que o Lula se inscreva, que o Ministério Público recorra e que seja a Justiça Eleitoral a dizer Lula não pode, porque aí haverá esse peso sobre as costas da Justiça Eleitoral. Agora, as pessoas são ministros de tribunais superiores para arcar com o bônus disso, e ele costuma ser alto, mas também com o ônus. Porque isso tudo acaba concorrendo para um certo desprestígio da política, desprestígio desnecessário da política. Vivemos uma situação, hoje, nessa área, Amanda, surrealista. Note a dificuldade que os candidatos têm para encontrar um vice. Porque todo vice que aparece, não, precisa ver se na verdade esse vice não vai trazer desprestígio, porque vem de não sei onde. Não, se o Alckmin arrumar um vice do Centrão, aí é ruim. Ninguém consegue arrumar um vice sequer. Porque a política está submetida o tempo todo ao achincalhe. E não será da Justiça Eleitoral, justamente da Justiça Eleitoral, havia essa iniciativa do seu Luiz Fux, que há muito tempo tem ultrapassado a linha na questão da candidatura do Lula.
Lá atrás ele já declarou a inelegibilidade do Lula sem que essa questão tivesse sido colocada ainda. Quer dizer, essa gente tentando, na verdade, digamos assim, botar o PT no seu devido lugar, está fortalecendo o partido. Porque aí dá a impressão de que realmente existe uma armação nos escalões superiores para impedir o Lula de ser candidato a presidente da República. Né? Então vamos parar com isso. Se todos os ministros resolvessem fazer a coisa certa, cumprindo seu papel, atendo-se à lei, o Brasil caminharia com mais propriedade, caminharia melhor. Né? Então eu sugiro ao ministro Luiz Fux que coloque a cabeça, sempre ornada por esta basta cabeleira, né? Ainda que seja um arranjo, né? Coloque a cabeça no lugar, né? E pare de falar quando não deve falar. E fale apenas nos autos e, como membro da Justiça Eleitoral, atue apenas quando for provocado. É isso aí, Amanda. Boa noite. Reinaldo, obrigado, boa noite e até amanhã. Um avião da Aeroméxico caiu agora há pouco no norte do México. Nosso correspondente Marcelo Medeiros tem as informações. Boa noite, Marcelo. Quantas pessoas estavam a bordo desse avião? Olá, Boris, muito boa noite a todos que acompanham o Rede TV News. Segundo as informações preliminares, havia 97 passageiros e 4 tripulantes, ou seja, um total de 101 pessoas. E apesar de ter sido informado que havia sido uma queda, o que se fala agora é que não foi uma queda, e sim um pouso forçado. O avião havia acabado de decolar do aeroporto do estado de Durango, que fica a 900 quilômetros da cidade do México, que era o destino deste voo, quando 5 minutos depois enfrentou uma forte tempestade de granizo e, por isso, o piloto teria feito este pouso forçado. Tanto é que algumas emissoras locais lá do México dizem que foram os próprios passageiros que saíram do avião e foram até uma rodovia local pedir ajuda. De acordo com o governo do estado de Durango, não houve uma vítima fatal e eles ainda estão vendo quantas pessoas ficaram feridas. A Aeroméxico ainda não divulgou esta informação. O avião é um Embraer 190 que foi construído no ano de 2007 e ele fazia voos domésticos pelo México, geralmente voos desta distância de 900 quilômetros, no máximo 1.000 quilômetros. Por enquanto ainda não sabe exatamente o que teria ocorrido. O que se fala é realmente desta tempestade, mas a Aeroméxico ainda está vendo exatamente todos os detalhes e irá divulgar mais para frente um boletim oficial. E o presidente do México, Enrique Peña Nieto, ele escreveu nas redes sociais que ele faz votos para que toda a tripulação e que todos os passageiros estejam bem. Marcelo Medeiros, de Nova York, para o Rede TV News. No segundo episódio da série Conexão Coreia do Sul, você vai conhecer projetos de reestruturação urbana que são exemplos de sucesso em Seul e que podem servir de inspiração para o Brasil. Você que mora em São Paulo já deve ter imaginado como seria a cidade hoje se os rios Tietê e Pinheiros fossem limpos, né? Poderiam ser usados para o transporte de barcos, esportes aquáticos, quem sabe? Aliás, assim como já foi entre as décadas de 20 e 40 com as competições de natação. Se passaram quase 80 anos e ainda falta muito para desintoxicar tanta água. 130 quilômetros do Tietê estão poluídos. Desde 1992, o governo do estado promete limpar todo o rio. O programa passou por muitas reformulações e já custou quase 3 bilhões de dólares. Para a gente ter uma ideia de que é possível tirar a promessa do papel, vamos a Seul, na Coreia do Sul. Esse aí, grandão, é o Rio Han, o Tietê sul-coreano que conta com a companhia de carros, pontes e muitos prédios. A diferença é que o rio é limpinho, mas nem sempre foi assim. Ainda na década de 70, ele era bem poluído. O projeto de limpeza começou com a demolição de obras na orla do rio e a recomposição da mata ciliar. Hoje, virou atração.
Um dos passeios turísticos por aqui é fazer o cruzeiro pelo rio Han. Esse é o rio mais importante da Coreia do Sul. Ele corta a cidade de Seul e tem uma água limpa. Então, no calor, tem muita gente que vem aqui para praticar atividades físicas. Agora, a importância dele está ligada diretamente ao conhecido milagre do rio Han. Isso entre a década de 60 e os anos 2000. Foi quando houve um crescimento econômico muito avançado por conta das exportações. E isso fez com que a cidade de Seul se transformasse numa cidade urbanizada, numa cidade industrializada, porque a economia passou de praticamente zero para $1 trilhão. E também teve o boom da educação. Isso fez com que melhorasse muito a qualidade de vida da população. Um exemplo ainda mais impactante é a história deste riacho, o Cheonggyecheon, que deságua no rio Han. Nos anos 40, ele ficou obstruído de tanto lixo despejado. Depois de muitas tentativas, a solução só veio em 2003. O rio foi limpo e virou uma bela área de lazer. Jin Hee-song, vice-presidente da sede de regeneração urbana de Seul, diz que o outro exemplo do desenvolvimento da cidade vem de cima. É essa via elevada aí, usada pelos motoristas nos últimos 45 anos. Hoje é um parque suspenso para pedestres, um visual vivo e colorido que contrasta com o cenário urbano. Ideia parecida com a de alguns grupos de São Paulo para o elevado Presidente João Goulart, mais conhecido como Minhocão. A estrutura é alvo de críticas há muitos anos, principalmente por causa da poluição, inclusive sonora. Várias propostas surgiram para solucionar o problema. Até a demolição do local foi discutida, mas em fevereiro foi sancionada a lei que criou o Parque Minhocão. Por aqui, o cinza predomina. O pouco verde vem desses jardins verticais, instalados nas laterais dos prédios. Agora, durante os fins de semana, o Minhocão fica fechado para os carros e livre para ciclistas e pedestres. O Minhocão já é um parque, porque as pessoas já ocupam. E agora com a desativação progressiva do Minhocão para os carros e a abertura para as pessoas, isso tem ficado cada vez mais claro. O que ele precisa agora é dos equipamentos, para que se possa ser utilizado como tal. Brasil e Argentina assinaram hoje em Buenos Aires 2 acordos de compartilhamento de informações. Entre os objetivos está o combate ao crime organizado. As informações com a correspondente da Rede TV em Buenos Aires, Luciana Tadeu. O acordo foi assinado entre o Ministério Brasileiro da Segurança Pública e o Ministério de Segurança da Argentina. A ideia é compartilhar informações para combater a produção de drogas, tráfico de armas, pessoas e órgãos e crimes financeiros como a lavagem de dinheiro. Uma das medidas será a integração entre as bases de dados dos 2 países. Os dados que nós temos, quem está preso, mandado de prisão, o número de mandado, informação, trocar banco genético, perícia, enfim, todos os dados e atuar conjuntamente. A ministra da Segurança da Argentina deu um exemplo de como a integração pode ajudar os 2 países. Ela lembrou que segunda-feira agora, um grupo de criminosos brasileiros cruzou a fronteira para soltar presos, também brasileiros, de uma penitenciária argentina. Mas em 5 minutos, as autoridades receberam informações com antecedentes dos envolvidos. A Polícia Federal Brasileira e a Direção de Migrações da Argentina também assinaram um acordo. Esse para facilitar o turismo entre os vizinhos. A partir de agora, haverá reconhecimento recíproco nos postos de controle migratório na fronteira entre os 2 países. O maior número de turistas que entram no Brasil é de argentinos. Só no ano passado foram 2.620.000, um recorde histórico. De cada 10 visitantes internacionais que o Brasil recebeu, 4 entraram a partir da Argentina. Luciana Tadeu, de Buenos Aires, para o Rede TV News.
O crime organizado é hoje transnacional. Não adianta combater apenas dentro do Brasil, da Argentina, do Paraguai. É preciso, e aí essa assinatura desse acordo, uma ampla colaboração entre os países. Nos Estados Unidos, incêndios florestais na Califórnia já mataram ao menos 8 pessoas. Os detalhes com o correspondente da Rede TV em Los Angeles, Fábio Borges. Mais de 12 mil bombeiros trabalham intensamente para conter 17 focos de incêndios florestais que atingem regiões de norte ao sul da Califórnia. As chamas já devastaram uma área de 80 mil campos de futebol e provocaram a morte de pelo menos 8 pessoas, incluindo bombeiros. Mais de 1.000 casas e prédios comerciais foram destruídos. Cerca de 50 mil pessoas foram obrigadas a deixar suas casas por causa do fogo. O perigo maior está ao norte da Califórnia. 6 das 8 vítimas fatais no estado são dessa região. O incêndio na cidade de Redding tem potencial para ser um dos mais devastadores da história da Califórnia. Até agora, apenas 27% das chamas foram contidas. O presidente Donald Trump ordenou que o governo federal dê assistência adicional à Califórnia, que está em estado de emergência. Os incêndios florestais são comuns aqui na Califórnia, principalmente no auge do verão, nos meses de agosto e setembro. Este ano, no entanto, a temporada de incêndios começou mais cedo por conta das altas temperaturas no estado, que ultrapassam os 40 graus. Este calor intenso, combinado com a falta de chuva, faz a vegetação ficar mais seca e extremamente inflamável. Os especialistas também apontam que as mudanças das temperaturas são reflexos do aquecimento global. As atuais temporadas de incêndio são cerca de 80 dias mais longas do que eram. Só para se ter uma ideia, 5 dos 10 maiores incêndios florestais da Califórnia aconteceram nesta década. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. E agora o esporte. Teve apresentação hoje lá na Vila Belmiro de um velho conhecido da torcida do Santos. O técnico Cuca já chegou no Santos para arrumar a casa. Nós podemos bem ainda buscar uma vaga para a Libertadores do ano que vem. E é esse a grande meta que a gente tem no Campeonato Brasileiro. Lógico que, sabendo que o momento é delicado, não é de se pensar tão grande, mas é o objetivo que nós vamos traçar e com muito esforço do dia a dia nós vamos buscar. Agora o amuleto da sorte mudou de cor. E a calça preta. Vou comprar uma. Lá os caras me deram uma, né? Vamos ver se alguém me dá uma aqui, já fico com ela. Cos alto aqui atrás, que eu gosto de ficar abaixadinho, daí não mostra cofrinho aqui na vila, os caras vão ficar em cima. Então tem que ser altinho aí, se me der uma calcinha, uma calça. Calma, amanhã já tô com ela. Outro reforço do Peixe é o paraguaio Délis Gonzalez. O atacante já conheceu o CT e deve começar os trabalhos em campo nos próximos dias. Délis foi envolvido em uma troca por Vitor Bueno. Ele estava no Dinamo Kiev da Ucrânia. No Corinthians, o meia chileno Ângelo Arauz foi apresentado. O timão desembolsou mais de 17 milhões de reais por 100% dos direitos econômicos do jogador. Arauz pode estrear com a camisa alvinegra já nesta quarta-feira contra a Chapecoense, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O Palmeiras acertou a contratação do paraguaio Gustavo Gomes, que estava no Milan da Itália. O contrato inicial do zagueiro com o Verdão é de empréstimo e válido até a metade de 2019. A polícia de São Paulo realizou hoje uma operação contra uma quadrilha especializada em roubo de cargas. O esquema funcionava desde 2016 e, segundo as investigações, chegou a movimentar, vejam só, cerca de 10 milhões de reais por mês. Os mandados começaram a ser cumpridos ainda pela madrugada. 16 pessoas foram presas. Os criminosos fazem parte de uma quadrilha de roubo de cargas que atuava no estado de São Paulo, Minas Gerais e no Rio Grande do Sul. Cerca de 30 pessoas participavam do esquema. Elas tinham funções bem definidas e cada uma pertencia a um departamento, como uma empresa. Tinha o setor financeiro, o administrativo e o logístico. Tudo monitorado por um líder, um chefe que era responsável pelo esquema. Segundo a polícia, esse homem de camiseta branca era o líder da organização criminosa.
Eles eram compartimentados. Eles tinham o setor de roubo, eles tinham o setor de receptação, outro de logística, outro financeiro, outro administrativo, todos eles interligados, agindo de uma forma conjugada, cíclica. Eles roubavam e dentro de poucas horas eles já conseguiam pulverizar essa mercadoria subtraída. Outras 8 pessoas já haviam sido presas desde que as investigações começaram há 6 meses. A especialidade do bando era roubar matéria-prima como o polietileno, substância usada na fabricação de plástico. Com a quadrilha, foram apreendidas armas, munição e agendas com anotações de pagamentos. 15 veículos foram apreendidos. Com os criminosos, a polícia também encontrou esses aparelhos conhecidos como jammers. Com eles, os bandidos conseguiam inibir o sinal dos rastreadores dos caminhões durante os assaltos. Segundo a polícia, o esquema envolvia até empresários que compravam o material roubado com notas frias. A lista de empresas que compravam as mercadorias roubadas pode chegar a 50. O principal comprador é um empresário de Cabreúva, região de Sorocaba, que já está preso. Segundo a Polícia Civil, a quadrilha chegava a faturar até 10 milhões de reais por mês com o esquema. Agora, o próximo passo, a próxima fase da operação é investigar as empresas que adquiriam iminentemente esse tipo de material. Ou seja, o material que era roubado passava por um receptador primário e vão para essas empresas de grande porte. O mês de férias escolares termina com um saldo trágico nas rodovias de Minas. Quase 60 mortos. Nas últimas horas, 2 acidentes gravíssimos mataram 6 pessoas. A carreta saiu pegando a Tigina aí na contramão aí, ó. Pegando todo mundo aqui, ó. Este carro ficou totalmente destruído ao se envolver num acidente na BR-040, que liga Belo Horizonte ao Rio de Janeiro. Emocionados, familiares das vítimas voltaram ao local para recolher alguns pertences. Entre os objetos recuperados estava uma Bíblia. No total, 3 pessoas morreram na batida. A carreta invadiu a contramão e bateu de frente em 2 veículos. Este casal viajava com um filho de 10 meses que estava na cadeirinha de segurança. Apenas a criança conseguiu sobreviver após um resgate dramático que durou 3 horas. O bebê já recebeu alta do hospital. O trecho onde aconteceu o acidente está em obras. Quem passa por aqui precisa redobrar a atenção e reduzir a velocidade. O motorista da carreta alega que o trânsito parou de repente e, por isso, não conseguiu frear. A obra pode ter influenciado? Pode, mas também podemos considerar uma velocidade incompatível por parte do caminhoneiro, né? Porque se ele não conseguiu parar, tudo leva a crer que ele poderia estar com a velocidade acima da permitida para o local. Isso também a perícia vai tentar detectar. Os motoristas que conhecem bem a rodovia reclamam da falta de sinalização. Só depois da curva ali que vem tendo sinalização, quando os caminhões estão descendo a serra, que ele já chega e assusta, o trânsito já está todo parado, já não tem o que fazer mais. O mês de férias escolares termina com um saldo trágico nas estradas mineiras. Segundo o balanço parcial da Polícia Rodoviária Federal, foram registrados pelo menos 40 acidentes, com 58 mortos e 200 feridos. Na BR-381, chamada de Rodovia da Morte, um carro com placa de Boituva, interior de São Paulo, atravessou a pista hoje cedo e bateu em um caminhão que vinha no sentido contrário. Os 3 ocupantes do veículo de passeio morreram na hora. A grande causa de todas as ocorrências continua sendo a falha humana. Infelizmente, essa não muda. Apesar dos alertas, dos avisos, quando você se depara com qualquer tipo de acidente, seja um acidente leve ou um acidente grave, ao chegar no local, imediatamente, muitas vezes você já consegue detectar que algum motorista errou. O retorno da chuva, região sudeste, é o destaque da previsão do tempo com a Luciana Camargo. Oi, boa noite. Essa frente fria ela não está de brincadeira não. Depois de 1 mês e meio de tempo seco, ela provocou pancadas de chuva em quase todo o estado de São Paulo. E durante a semana vai ficar assim, chove para. Hoje, a capital paulista amanheceu sob estado de atenção para alagamentos.
e muita gente acordou de madrugada com o som dos trovões. Já na Baixada Santista foi diferente. O barulho das pedras de granizo acordou a população por volta de umas 4 horas da madrugada. Nenhuma ocorrência grave foi registrada. Agora, dá uma olhada nessa imagem aqui, ó. Em Itararé, no sul do estado, um mar de gelo causado pela queda de granizo, uma espessura de acima de 10 centímetros. Muitas casas foram destelhadas, mas não houve o registro de nenhuma ocorrência grave, ninguém ficou ferido. E a mudança também ocorreu no Rio de Janeiro. A frente fria fez o tempo ficar encoberto com pancadas de chuva durante o último dia de julho. E tem um ciclone extratropical que está lá no oceano e que vai provocar o aumento do mar na costa fluminense amanhã. Falando em amanhã, vamos dar uma olhadinha no mapa dessa quarta-feira em todo o país. Olha só, em julho, todo o interior do país estava amarelo. Agora, em agosto, vai ser diferente, vai estar um pouco mais alaranjado. O que isso quer dizer? Quer dizer que a nebulosidade aumentou e, consequentemente, a umidade do ar também. As pancadas de chuva continuam a atingir desde o Acre até o norte do Maranhão. Lá no leste, no litoral leste da região nordeste, chove a qualquer hora do dia, assim como no leste da região sudeste. E aqui nessa área em azul, que começa no sul da Bahia, passa pelo norte do Espírito Santo, Minas, vem aqui até Mato Grosso do Sul, leste do Mato Grosso do Sul e termina lá no nordeste gaúcho. Pode ser que tenha pancadas de chuva em pontos isolados, principalmente à tarde. Campanha Gaúcha e região serrana vão amanhecer sob geada nessa quarta-feira. Vamos dar uma olhadinha nos termômetros? O dia vai começar com 12 graus em Brasília, BH, São Paulo e Florianópolis. À tarde, enquanto os termômetros vão chegar aos 38 graus em Palmas, não vão passar dos 24 no Rio de Janeiro. Bem, o sistema Cantareira hoje está operando com 39,6% da capacidade. Há 4 anos, em plena crise hídrica, ele estava com 29,6% da capacidade e a Sabesp teve que bombear água do volume morto. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo chamar a atenção da população da Grande São Paulo para economizar água, economizar é preciso. Não é à toa que a Prefeitura da capital paulista está cobrando uma multa de R$ 250 para quem lavar calçada com água tratada, potável, com esguicho mesmo, sabe? E na reincidência, multa de R$ 500. Bem, é preciso economizar sempre, não só na hora de lavar calçada, né? Recado dado, uma ótima noite e a gente se encontra amanhã. Tchau! 8 estados americanos entraram com uma ação contra o governo de Donald Trump por causa da fabricação de armas em impressoras 3D. O correspondente Marcelo Medeiros explica essa história. À primeira vista, o revólver todo de plástico parece de brinquedo. Só que o teste mostra que ele dispara de verdade. É uma arma letal. O que mais assusta neste caso é a maneira como a arma foi fabricada. Em uma impressora 3D. A partir desta quarta-feira, qualquer americano que tiver uma dessas em casa poderá fazer seu próprio revólver. Isso porque o governo federal permitiu que uma empresa do Texas disponibilize na internet o passo a passo para imprimir uma arma. Não é preciso checar antecedentes, nem esperar para a compra, nem ter um número de série. Algumas dessas armas 3 são feitas de materiais que nem são notados em detectores de metal. Tudo isso fez com que 8 estados entrassem com uma ação contra a administração de Donald Trump. Eles querem proibir que estes manuais fiquem online. Afirmam que as armas feitas em impressora 3D são uma vantagem para terroristas e criminosos e uma ameaça à segurança pública. O presidente Donald Trump se pronunciou nas redes sociais. Disse que está examinando a história e que conversou com a Associação Nacional de Rifles sobre o assunto. E que a impressão de armas 3D parece não fazer muito sentido. Já a indústria de armas não acredita que criminosos irão usar a nova tecnologia. Ela diz que a impressão é muito cara e que as armas tendem a se desintegrar rapidamente, depois de alguns disparos. Só que, por enquanto, legalmente não há nada contra estas impressões. Este pesquisador lembra que a lei americana hoje permite que o cidadão fabrique armas em casa para uso pessoal. Se você quiser vender ou dar para alguém, precisa ter licença. Mas é lei nos Estados Unidos que você pode fazer sua própria arma, assim como você pode plantar sua própria comida em seu quintal. De Nova York, Marcelo Medeiros para o Rede TV News. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite, até amanhã.